Olá, hoje eu quero conversar com vocês sobre um devocional que eu estava fazendo hoje pela manhã e me chamou a atenção uma passagem bíblica. Deus falou comigo muito forte ontem quando eu estava ouvindo um podcast quando falava sobre discípulos, né? Nós viemos a este mundo com um único propósito, que era ser discípulo de Jesus, caminhar com Ele, andar com Ele, aprender com Ele. O que é um discípulo? É alguém que segue uma pessoa e que faz exatamente aquilo que aquela pessoa faz. Então, se eu sou discípulo de Jesus, eu preciso fazer o que Ele fazia aqui na Terra. Ensinar com amor, passar tudo aquilo que Jesus nos ensina, né? Nos ensinou. Então, se eu aprendo com Ele, eu preciso repassar aquilo que Jesus nos ensinou. Mas não é sobre ser discípulo que eu quero falar hoje. É sobre a multidão e os discípulos. Eu vou ler com vocês o livro de João, capítulo 6, dos versículos de 1 a 13. Mas eu quero que vocês prestem atenção em alguns pontos que eu vou enfatizar. Então, João, capítulo 6, versículo de 1 a 13, fala sobre a multiplicação dos pães e peixes. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Seguia-o numerosa multidão. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que a grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe. Filipe era um dos seus discípulos. Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pães para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que se nada perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Então, aqui eu quero que vocês se atentem ao seguinte ponto: seguia numerosa multidão. Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Então, eu queria refletir com vocês que a multidão, ela sempre vai seguir Jesus. Mas por um simples motivo. A multidão, ela tem a necessidade de segui-lo porque elas precisam de algo. Então aqui, o que a multidão fazia? Seguia a numerosa multidão porque tinha visto que Jesus fazia grandes curas dos enfermos. Então a necessidade do povo levou eles a seguir Jesus. Assim também, nós temos isso hoje, né, em todos os lugares.
uma grande multidão segue Jesus pela necessidade que elas têm. Então elas estavam com fome, elas estavam sedentas de não só o pão físico para alimentar o corpo, mas elas precisavam de alguns milagres. Então elas seguiam Jesus para obter os milagres que elas precisavam. Porém, a mesma multidão que seguia Jesus gritavam para ele quando ele passou pela sua entrega, né? Porque Jesus se entregou por mim e por você, gritavam a ele: crucificam. É a mesma multidão que seguia Jesus. E a diferença da multidão com os discípulos? A multidão seguia Jesus. Aqui nesse texto bíblico diz que Jesus subiu ao monte e se assentou com os seus discípulos. Os discípulos, eles buscavam a Deus para quê? Eles largaram tudo, toda a vida deles para trás para o seguir e aprender com Jesus, caminhar com Jesus, sentar, ouvir, aprender dos ensinamentos que Jesus estava trazendo ali. Para quê? Primeiro, eles foram chamados para ser discípulos. Eles só se assentavam com Jesus porque eles eram seguidores e como se fossem alunos de Jesus, para que quando ele cumprisse seu propósito aqui na terra, tivesse alguém cheios do Espírito Santo para ensinar também outras pessoas. Então ele se assentava para ser ensinado e depois ensinar. Os discípulos estavam ali, eles também sentiam fome, assim como aquela multidão. Mas antes de se fartar com o pão, eles preferiram se fartar com o pão da vida. Então existe uma diferença entre multidão e discípulo. Qual é a sua posição hoje diante de Jesus? Você é a multidão que segue, porque nós temos multidões que o seguem, mas nós precisamos ser discípulos. Será que eu, Aline, estou sendo multidão ou discípulo? Forte, né? Quando eu estava lendo, eu sempre pensava, eu quero seguir Jesus, né? Eu sempre tive isso muito bem claro comigo. Eu quero seguir Jesus, mas hoje, quando eu li essa passagem bíblica e Deus falou comigo, você quer ser multidão que me segue? Ou você quer ser minha discípula, né? Hoje eu falo para Deus: Senhor, me faça sua discípula, que eu possa levar ao mundo um pouco mais de esperança, um pouco mais de amor, um pouco mais de carinho, um pouco mais de afeto, um pouco mais de vida, porque quando nós nos alimentamos do pão da vida, nós também fluímos vida. Que você possa pensar, assim que você receber essa minha mensagem, que você possa pensar se você quer continuar sendo a multidão que o segue ou se você quer se assentar com ele. Um ótimo dia.